Olá, sejam bem-vindos ao Plenárias. Aqui você vai ver o resumo das decisões da semana no Supremo Tribunal Federal. Ministro pede vista e julgamento sobre a responsabilidade das plataformas digitais é suspenso. Presidente da Suprema Corte faz um balanço de 2024 e os ministros entram em recesso. Acompanhem aqui com a gente na TV Justiça, porque o Plenárias está no ar. Eu sou Flávia Alvarenga e junto com a nossa consultora jurídica, nós vamos mostrar os destaques da semana. A Karina Zucolotto está comigo no estúdio. Karina, essa semana a gente teve o pedido de vista do ministro André Mendonça a respeito da responsabilidade das plataformas digitais. Dá pra gente dizer quando o julgamento vai ser retomado? Olha só, Flávia, regimentalmente o ministro tem 90 dias para colocar o seu voto à disposição do ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente, para que seja incluído na pauta de julgamentos. Como as sessões só retornam no dia 3 de fevereiro, há uma expectativa para que o ministro possa trabalhar esse voto ao longo do mês de janeiro e trazê-lo logo na sessão, não do dia 3, mas pelo menos em fevereiro. Então vamos aguardar, porque a expectativa é de que esse tema seja objeto de deliberação e, de repente, até uma conclusão no próximo mês de fevereiro de 2025. Tá bom, obrigada. O Supremo suspendeu, então, o julgamento desses recursos que discutem a necessidade de uma ordem judicial para que os provedores de internet removam os conteúdos irregulares que são publicados nas redes. O pedido de vista foi do ministro André Mendonça e quem acompanhou a sessão foi a repórter Marta Ferreira. Na prática, os ministros decidem se as plataformas devem excluir conteúdos postados pelos usuários sem ordem judicial. Isso porque o artigo 19 do Marco Civil da Internet prevê que as plataformas só podem ser responsabilizadas caso não removam a postagem ilegal depois de uma ordem judicial. O Supremo decide se esse dispositivo é ou não constitucional. O julgamento começou no dia 27 de novembro. Até então, votaram os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, relatores dos recursos em análise. Os dois votaram pela inconstitucionalidade do artigo. Toffoli entende que uma notificação extrajudicial seria, em regra, suficiente para a ação das plataformas. Já Fux propôs que as empresas sejam obrigadas a remover conteúdos assim que forem notificadas pelo interessado, sem necessidade da ordem judicial. O julgamento foi retomado com voto vista do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, que concorda com alguns pontos dos votos anteriores, mas chegou a conclusões diferentes em relação a outros. A primeira, eu considero que o artigo 19 é apenas parcialmente inconstitucional, pois considero legítimo que, em muitas situações, a remoção de conteúdos somente deva se dar após ordem judicial. Minha segunda divergência: a remoção em caso de ofensas e crimes contra a honra não pode, a meu ver, prescindir de decisão judicial. Conteúdos relacionados à honra, ainda que se alegue que representem crimes de injúria, calúnia ou difamação, devem permanecer, na minha visão, sob o regime do artigo 19 do Marco Civil da Internet, sob pena de violação à liberdade de expressão. Em terceiro lugar, a minha terceira divergência: eu não crio um regime de responsabilidade objetiva para as plataformas. A responsabilidade de intermediários por danos gerados por conteúdos de terceiros, na minha visão, deve ser sempre subjetiva. Em quarto lugar, em lugar de monitoramento ativo, com responsabilidade independentemente de notificação por cada conteúdo individual, eu proponho a alternativa do dever de cuidado, com responsabilização apenas por falha sistêmica. E quinto e último item,
eu não incluo qualquer obrigação adicional para marketplaces, por não ter sido esse o objeto do debate. O ministro defendeu a necessidade de regulação das redes sociais sob os aspectos econômicos e de proteção de direitos autorais e de dados. Também chamou a atenção para o espaço da imprensa atualmente. Para além de ser um business privado, uma atividade privada, os meios de comunicação tradicionais, a imprensa, ela tem um papel de interesse público muito relevante, que é a criação de um conjunto de fatos objetivos e checados, sobre os quais as pessoas formam as suas diferentes opiniões. Mas formam as suas opiniões sobre fatos compartilhados, sobre fatos comuns, que todos podem concordar. O que tem acontecido no mundo com uma certa perda de espaço da imprensa tradicional é que essas tribos passaram a criar as suas próprias narrativas e passaram a criar as suas próprias realidades fáticas, que com muita frequência são realidades ficcionais. E aí passa-se a utilizar a mentira deliberada como estratégia de atuação política e a repetição incansável da mentira. Assim, Barroso divergiu em parte sobre a responsabilização das plataformas e provedores de internet por publicações de usuários. Faço o apelo ao legislador para que ele proveja esta situação, disciplinando e criando o órgão próprio que vai ter este papel de monitoramento e eventual sancionamento dos comportamentos indevidos. E, portanto, todos nós aqui esperamos que, oportunamente, nós respeitamos o Congresso Nacional e as dificuldades de consenso nessa matéria, mas nós só estamos atuando porque ainda não há lei e, portanto, nós precisamos criar um regime jurídico para esse tema. Karina, a gente tem o voto dos dois relatores e o voto do ministro Barroso, presidente da Corte. Dá para a gente dizer qual é o placar, como está a decisão deles? Olha, Flávia, eu arriscaria dizer que até agora a gente tem um 2-1, já que os dois relatores votaram por declarar totalmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que exige essa ordem judicial para que as plataformas possam retirar qualquer conteúdo ofensivo, sejam eles crimes mais graves ou não, ou apenas uma ofensa a determinada pessoa, um perfil falso, no caso a comunidade do Orkut que foi criada para ofender a professora. E para o ministro Luiz Roberto Barroso, deveria prevalecer pelo menos o dever ou a necessidade da ordem judicial quando estivesse sendo discutido crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, porque não é qualquer tipo de ofensa que poderia fazer com que as plataformas retirassem essas condutas que a pessoa considera ofensiva. Então, nesse ponto, eu creio que podemos dizer que temos um 2-1 numa divergência preliminar, mas há outros pontos também em que o ministro diverge, principalmente em relação à responsabilização dessas plataformas, em relação a riscos sistêmicos, outros crimes, dever de cuidado. Então, ele traz vários pontos que os outros ministros talvez tenham tocado, mas de uma forma diferente. Obrigada, Karina. O ministro Alexandre de Moraes foi mantido relator do processo que investiga a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. A reportagem é da Carolina Chaves. A maioria dos ministros confirmou decisão do presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, que havia rejeitado o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para retirar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria dos processos que investigam os atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado. No pedido, Bolsonaro alegava que Moraes, ao atender o pedido da Polícia Federal na investigação que apura a tentativa de golpe após as eleições de 2022, teria se reconhecido
como vítima do plano sobre tentativas de assassinato contra ele, o presidente da República e o vice eleitos em 2022, e por isso seria parcial. O parecer do Ministério Público Federal é o de não atender o pedido de Bolsonaro, porque a defesa dele não demonstrou de forma clara a existência de parcialidade e não haveria, portanto, razão para afastar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria dos processos. O ministro Luiz Roberto Barroso aceitou o parecer do MPF e afirmou ainda que golpes não têm vítimas individualizadas. Na decisão, Barroso lembrou que a simples alegação de que o ministro Alexandre de Moraes seria vítima dos delitos em apuração não conduz ao automático impedimento de Sua Excelência para a relatoria da causa, até mesmo porque os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado têm como sujeito passivo toda a coletividade e não uma vítima individualizada. Logo, se fosse acolhida a tese suscitada pela defesa, todos os órgãos do Poder Judiciário estariam impedidos de apurar esse tipo de criminalidade contra o Estado. A maioria dos ministros seguiu o voto de Barroso, ficando vencido apenas o ministro André Mendonça. E a seguir, o balanço com o desempenho do STF em 2024. A gente volta já já, não saia daí. No encerramento do ano judiciário, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, fez uma apresentação detalhada dos mais de 80 mil processos que chegaram até a Suprema Corte. Em 2024, nós recebemos 80.212 processos, sendo 26 mil originários e 54 mil recursais. Aproximadamente um terço dos novos processos corresponde às classes originárias. Portanto, houve uma redução dos recursos e um aumento relevante dos originários aqui entre nós. Tivemos uma redução no número de recursos recebidos do tribunal, ressalto que a redução do número de recursos recebidos no tribunal ocorre apesar dos sucessivos recordes de novos processos verificados na estatística do Poder Judiciário no Brasil. O dado demonstra a eficiência da gestão de precedentes feita pelo Supremo, que tem evitado a subida desnecessária de recursos por meio da identificação de demandas repetitivas nos tribunais locais e nos tribunais superiores e da afetação antecipada de temas para reconhecimento da existência e, sobretudo, da inexistência de repercussão geral. Como todos terão percebido, houve um aumento muito expressivo no número de reclamações. Nós tivemos, em 2023, 7.300 reclamações e, em 2024, esse número passou para quase 10 mil ações dessa ordem, um aumento de 35%. Em parte é ruim, em parte é uma consequência de o tribunal ter se tornado um tribunal de precedentes e esses precedentes serem vinculantes, o que justifica muitas reclamações. Do total de processos, a maioria, 58%, foi registrada à presidência e 42% aos ministros. A notícia boa é que nós estamos com 20.300 processos em tramitação, uma redução de 15% em relação ao ano anterior e o menor acervo do Supremo Tribunal Federal nos últimos 30 anos. Desde 94 nós não temos um acervo tão limitado. Foram quase 80 temas de repercussão geral. O STF analisa a questão e a decisão é aplicada posteriormente em casos idênticos. Quanto à repercussão geral, essa categoria muito importante com a qual nós trabalhamos, foram 79 temas afetados a essa sistemática, com o reconhecimento da existência de repercussão geral em 29 deles, e reafirmação da jurisprudência em outros 13, e em 37 nós afirmamos a ausência de repercussão geral.
Portanto, nós demos 29 repercussões gerais, que é um número muito bom e importante, porque corresponde à nossa capacidade de, no ano seguinte, julgar esse número de processos. Porque, como frequentemente a repercussão geral suspende a tramitação na origem, se a gente der mais repercussões gerais do que consiga julgar no ano seguinte, a gente atravanca a justiça, porque os processos ficam sem andamento. De modo que essa parcimônia na atribuição de repercussão geral é muito positiva para o resultado geral da justiça. E das repercussões gerais antigas, nós conseguimos julgar no mérito 43, liberando mais de 21 mil processos que estavam sobrestados. Os ministros do Supremo Tribunal Federal foram responsáveis por mais de 20 mil decisões colegiadas. O presidente Barroso aproveitou para reiterar a forma que o STF julga o grande volume de processos e destacou as manutenções das decisões de origem, que são monocráticas. Nós proferimos um total de 114 mil decisões. E aqui, dessas decisões, 92.805 foram monocráticas e 21.436 foram colegiadas. E aqui eu queria reiterar uma explicação que já dei e acho que é importante para as pessoas entenderem. Nós recebemos, como eu noticiei, 80 mil processos. E, portanto, ninguém pode imaginar que seja possível julgar colegiadamente 80 mil processos. Boa parte desses 80 mil processos, sobretudo dos recursos, o Supremo mantém a decisão de origem. Portanto, essas decisões são tipicamente monocráticas, é a decisão que você mantém o que já foi decidido nas instâncias inferiores. Portanto, o que nós consagramos para ser sempre decisão colegiada são as cautelares em ações constitucionais. Essa foi a mudança regimental que nós fizemos, muito importante, e, portanto, essas decisões agora são proferidas pelo colegiado. Mas no volume em que nós atuamos, ninguém pode imaginar que 80 mil processos possam ser decididos colegiadamente. Mas o que há de mais importante, que é a jurisdição constitucional, esta é sempre exercida colegiadamente. Nós realizamos aqui no plenário 74 sessões presenciais. Também isso, ministro Toffoli, nenhum tribunal do mundo realiza 74 sessões presenciais. Eu estive visitando, tivemos um evento em Roma, a Corte Constitucional da Itália, eles se reúnem uma vez a cada 2 semanas, é uma semana sim, uma semana não. Eu tenho muita inveja, e às vezes uma certa vontade de copiar o modelo. No plenário, mas aqui, por causa do volume, a gente não tem condições de fazer diferente. No plenário foram, então, 74 sessões presenciais, 52 sessões virtuais, 2 sessões solenes e uma em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, e julgamos, ao todo, 7.714 processos, sendo 82 no sistema presencial. Primeira turma realizou 15 sessões ordinárias e 45 virtuais e julgaram 6.783 processos. Segunda turma também fez 15 sessões, 42 virtuais e julgaram 6.851 processos. Nós realizamos este ano 1.050 audiências, sendo 70 de conciliação em processos cíveis e 980 audiências em processos criminais. O presidente do Supremo destacou alguns importantes julgamentos da Corte ao longo do ano. Entre eles, o assédio contra jornalistas, proibição de desqualificação das vítimas em relação ao gênero feminino e o acesso a medicamentos não incorporados ao SUS. Começando pela separação, pelo tema 1236, que foi o caso em que o Supremo definiu que o regime de separação de bens nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoas com mais de 70 anos não é obrigatória. Ele ficou sendo o default, se as partes não manifestarem nenhuma vontade, um dos cônjuges tendo mais de 70 anos, aplica-se a separação total. Mas se o cônjuge desejar fazer com que o regime seja diverso, como, por exemplo,
o da comunhão parcial, ele pode manifestar a vontade neste sentido. De modo que combatemos o etarismo e prestigiamos a autonomia da vontade. Tivemos uma decisão importante, esse caso foi da minha relatoria, decisão importante da relatoria do ministro Flávio Dino, ficou para redator como acórdão, sobre queimadas na Amazônia e no Pantanal, com a determinação da apresentação de um plano de prevenção e combate de incêndios na Amazônia e no Pantanal, com monitoramento, metas e estatísticas. Tivemos um caso do ministro Fachin, em que o tribunal fixou o entendimento de que a abordagem policial, busca pessoal motivada por raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física são ilegais, o caso do perfilamento racial. Tivemos também do ministro Fachin a responsabilidade do Estado por disparo de arma de fogo durante operações policiais e, portanto, o ônus do Estado de demonstrar excludente de responsabilidade. Tivemos com a relatoria do ministro André Mendonça a validação da lei das estatais, impondo vedações à indicação de membros para conselho de administração e para a diretoria de empresas estatais por critérios essencialmente políticos. Tivemos uma decisão importante sobre assédio a jornalistas, assédio judicial a jornalistas, aqueles casos em que se propunham dezenas, centenas de ações contra o mesmo jornalista em diversas partes do Brasil, como uma forma de desestimular a liberdade de expressão. Tivemos da relatoria da ministra Carmen Lúcia a proibição da desqualificação da vítima em crimes sexuais contra mulheres. Tivemos uma decisão importante sobre FGTS, com a imposição de um critério mínimo de reajuste pelo IPCA para a correção monetária dos depósitos realizados nesse fundo de poupança dos trabalhadores, relatoria do ministro Flávio Dino. Tivemos a decisão importante da relatoria do ministro Gilmar Mendes sobre a questão da maconha, a sua compreensão como infração administrativa e o estabelecimento da quantidade de 40 gramas para distinguir porte para consumo pessoal de tráfico, tirando o poder discricionário da polícia de fazer essa escolha. Tivemos uma decisão que considera importante da possibilidade de execução imediata da pena condenatória pelo tribunal do júri, portanto, autorizando o cumprimento imediato da pena. Tivemos duas decisões muito importantes de repercussão geral sobre medicamentos, nos casos de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, e uma outra, a 1234, definindo competência, custeio e outras questões importantes nas demandas que envolvem medicamentos. Tivemos a homologação do Acordo de Mariana, aqui pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Nós conseguimos, possivelmente, o maior acordo ambiental da história, 170 bilhões pagos aos estados e colocados à disposição das vítimas e dos municípios que quisessem aderir ao acordo. E ainda ontem nós concluímos o julgamento atendendo uma determinação do Supremo para a elaboração de um plano para o sistema prisional brasileiro, e agora, publicada a decisão, vai começar a contar o prazo para que os estados da federação apresentem também os seus planos, para nós conseguirmos enfrentar esse que talvez seja um dos mais complexos problemas que nós temos aqui, assegurar condições mínimas de dignidade no sistema prisional brasileiro. Karina, foi um ano de muito avanço, né? A gente teve etarismo na pauta, muitas questões de gênero. Exatamente. Essa questão envolvendo a proibição da desqualificação da mulher vítima de crimes sexuais veio justamente para proteger esse gênero, proibindo que a defesa do agressor utilize, por exemplo, as redes sociais ou a forma como essas mulheres se mostram socialmente para
para diminuir a sua pena, como se a mulher fosse responsável por ser vítima de um crime de agressão sexual. Então, isso ficou proibido em uma das decisões aqui do Supremo e de grande relevância essa decisão. A gente teve, num passado não tão distante, também a proibição, não esse ano, mas a proibição da utilização da tese da legítima defesa da honra pela defesa nos tribunais do júri, o que vem também, de uma certa forma, para fazer essa proteção em relação a essas vítimas desses crimes dolosos contra a vida. Mas todo esse elenco que o ministro colocou de uma forma aleatória traz a importância desses julgamentos sem esgotar os temas, porque nós tivemos vários outros, como o acordo de não persecução penal também, que foi um tema que alcança todas aquelas pessoas que estavam respondendo a um processo penal quando do pacote anticrime, quando ele surge, e surge a possibilidade desse acordo em que a pessoa pode fazer o acordo com o Ministério Público e não responder a um processo penal. Mas aí a gente precisaria de pelo menos mais uns 3 programas, não é, Flávia? É só para a gente falar sobre esses assuntos. Obrigada, Karina. E você vai conhecer agora a mais nova servidora do Supremo Tribunal Federal. Uma servidora diferente de todas, é a Maria, a primeira com inteligência artificial generativa. A expectativa é que ela dê mais agilidade aos trabalhos e a repórter Marta Ferreira vai apresentar ela para a gente. A Maria é a primeira ferramenta do STF a criar conteúdos como textos, imagens, vídeos, música e áudio a partir de dados pré-existentes. Simbolizada neste robozinho, tem mecanismos que reduzem as chances de informações incorretas nos textos. Nesse primeiro momento, a ferramenta contará com 3 funcionalidades: elaboração de resumo de votos, elaboração de relatórios em processos recursais e análise inicial de processo da classe reclamações. A ferramenta pode gerar automaticamente uma primeira versão da ementa, que é um resumo do entendimento do ministro sobre a matéria em questão. O conteúdo gerado pelo robô será revisado e editado diretamente no STF Digital, sistema integrado à Maria. Com a Maria, será possível resumir relatórios dos ministros em recursos extraordinários, com base em respostas a perguntas pré-definidas. Em caso de análise de reclamações, a ferramenta fará análise da petição inicial e apresentará respostas aos questionamentos que orientam o estudo inicial desse tipo de processo. No futuro, essa funcionalidade será ampliada para gerar relatórios consolidados e identificar precedentes relevantes para o caso. No lançamento, a Maria interagiu com o presidente do Supremo Tribunal Federal. E o que você faz? Eu sou a primeira ferramenta do Supremo que usa a inteligência artificial generativa. A Maria até ganhou um crachá de servidora. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que o objetivo da Maria não é substituir pessoas, mas auxiliar o trabalho no STF. Todos os juízes continuam responsáveis pelo produto do seu trabalho, mas essa é uma ferramenta que poderá otimizar o tempo do juiz. O Plenárias termina aqui. Karina, muito obrigada pela sua presença e pela sua companhia. E a gente volta ao Plenárias com novidades a partir de fevereiro. Exatamente. Você também pode assistir ao jornal pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube e pelo aplicativo TV Justiça Mais. Continue com a gente aqui na TV Justiça. Tchau!